Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Fiel, tenho informações importantes, tá? Sobre time italiano querendo contratar Breno Bidon, vou trazer essa informação para vocês. Pedro Raul praticamente fora do Corinthians e Corinthians vai contratar Soteldo, existe negociação? Tenho novidades para trazer para vocês referente aí ao Soteldo e muito mais informações sobre o mercado da bola, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada, além aí de nos ajudar a crescer cada dia mais, certo, fiel? Então chega de enrolação, vamos falar do Timão, fiel? Chegou informações para mim agora nesta tarde, tá? Ainda bem que chegou antes de eu trazer o vídeo para vocês, que um gigante italiano está querendo contratar Breno Bidon, que eu não preciso aqui mostrar para vocês, eu nem preciso ilustrar o quanto Breno Bidon está sendo importante no meu campo do Corinthians, o quanto que este moleque cresceu jogando bola no Corinthians, o quanto ele evoluiu no time titular do Corinthians, tá? Lembrando que Breno Bidon já tinha sido destaque da Copinha e agora subiu pro profissional e é mais titular do que nunca. E em detalhe, Breno Bidon aí vai ter o quê, cara? Seus 20 anos, 21 anos no máximo. E olha lá, se não for mais novo. Então, é um jogador de grande potencial, é um meio-campista que vocês conhecem a característica dele, tá? É um cara que tem uma visão muito ampla, é um cara inteligente para jogar bola. É verdade que ele não faz muitos gols, mas é uma peça fundamental no meio campo do Corinthians e é lógico também que este interesse de fora iria despertar mais cedo ou mais tarde aí nos grandes clubes da Europa, porque eles preferem contratar jogadores mais novos, preferem contratar jogadores com pouca idade para conseguir lapidar eles lá com o futebol europeu. Fiel, vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu acredito que esse clube seja o Juventus da Itália, só que eu não tenho a confirmação ainda se realmente é o Juventus, tá? Obviamente que existe apenas um interesse, existe apenas um primeiro contato, existe apenas aí uma primeira entrada, tá? Mas não existe nada sobre uma proposta oficial, nada, fiel. Por enquanto aí está em início de tudo. Obviamente que pode pintar uma proposta em caráter oficial para o Breno Bidon, já que ele se trata de um grande atacante na abertura do mercado da bola. Cara, vou ser bem sincero para vocês, a gente sabe que é difícil clubes brasileiros segurar grandes jogadores que se destacam aqui. Só que o Breno Bidon, pela idade dele, pelo futebol que ele está jogando, não pode sair do Corinthians por menos de 250 milhões de reais. Pelo menos essa é a minha opinião. Corintianeiro, 200 milhões, 250 milhões, tá bem pago para vocês? Quero saber a opinião de vocês, porque aí também é muito dinheiro, né? O clube, né? Um jogador, depende da vontade do jogador, o clube não consegue segurar quando é muito dinheiro envolvido. Mas 120 milhões, 150 milhões, o Corinthians não tem nem que olhar a proposta, tá? O Corinthians tem que começar a estudar uma possível venda do Breno Bidon de 250 milhões para cima. E detalhe importante, tá, fiel? Detalhe importante nessa negociação. Ele é filho do Terrão, tá? Ele é jogador do Corinthians e o Corinthians teria uma enorme, praticamente a porcentagem inteira da venda do Breno Bidon, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Tá muito cedo aí, mas existe o interesse, existe aí, né, o interesse desse gigante italiano, que eu desconfio que seja o Juventus. Quando souber, eu trago para vocês e com certeza quando esses times vêm, eles vêm para tirar o jogador, tá, fiel? Então qualquer informação nova que surgir, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvida, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião, fiel. E não podemos deixar de esquecer de falar, né? De lembrar sobre Pedro Raul. Pedro Raul, centroavante aí, que teve um ano maravilhoso aqui no Goiás, depois foi pro Vasco, foi horrível. Aí ele foi lá pro Toluca do México, foi mais horrível ainda. E o Corinthians teve a audácia, que na minha opinião foi um dos graves erros do Augusto Melo, em contratar o Pedro Raul, cara. Contratar o Pedro Raul e detalhe, dá 4 anos de contrato para ele ganhando 800 mil reais. Aí foi uma loucura imensa do Corinthians, porque é um jogador que já estava 2 anos jogando mal e o Corinthians fez um contrato maravilhoso para ele, tá? A grande questão é que o Pedro Raul deu algumas declarações até alfinetando, né? Dizendo que ele não é responsável por escalar a equipe do Corinthians e que teve poucas oportunidades. Mas eu acredito que o jogador, ele é no treino que é no jogo. Se ele não está destacando nos treinos, se ele não está sendo relevante nos treinos, se ele não está marcando gols nos treinos, se ele não está chamando atenção nos treinos, obviamente que ele não vai ser titular nos jogos. E as oportunidades que ele teve, nada fez. Então, eu acredito fortemente que o Pedro Raul não vai dar certo no Corinthians, não se adaptou, o Corinthians não é clube
aí para o Pedro Raul, tá? E agora, com 2025 chegando e com o Corinthians já com um time bom, um time entrosado, um time titular, podendo chegar de mais 3 a 4 jogadores, eu acredito que o Pedro Raul vai perder mais espaço ainda do que já tem. Então, se ele quiser jogar, ele vai ter que ir para outro clube. Mas como que faz nessa situação um jogador que tem 4 anos de contrato, Fiel? Ele jogou o quê? 1 ano, tem mais aí 3 anos, 2 anos e meio de contrato? É muito tempo para o Pedro Raul. Então, o Corinthians tem que emprestar o jogador, aí que entra o detalhe difícil, porque nenhum clube vai contratar o Pedro Raul na fase que ele está. Nenhum clube vai comprar o Pedro Raul vindo aí de praticamente 3 anos mal, jogando mal. O que pode acontecer é um possível empréstimo com o clube pagando parte do salário dele e o Corinthians arcando com a outra parte, tá, Fiel? Infelizmente, é isso que deve acontecer com o Pedro Raul. Aí é torcer para ele se destacar em algum time aí, fazer um bom futebol e chegar no final do ano o time ter a preferência de compra e querer comprar o Pedro Raul. É o que o Corinthians pode esperar de melhor. Detalhe importante, existe um interesse do Red Bull Bragantino no empréstimo do jogador, tá? Aí com certeza o Red Bull vai pagar uma parte do salário e o Corinthians deve pagar a restante. Nenhum time no Brasil vai pagar os 800 mil reais inteiro para o Pedro Raul, tá? Mas o Corinthians aí aliviando 300 mil da folha, sei lá, 350 mil já é de grande ajuda para um jogador que não vem desempenhando no timão. Certo, Fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente ao Pedro Raul. Porque ainda continuando sobre o mercado da bola, aí vocês estão vendo, neste canal aqui, Fiel, eu não fico de enrolação, não fico de mimimi, não fico aqui contando piadinha, eu já chego e trago a informação conforme você merece. Porque o Corinthians tem, agora sim, Fiel, agora sim existe aí um interesse do Corinthians na contratação de Soteldo, que pertence ao Grêmio, tá? Corintianeiro, mas como está essa negociação? O Corinthians vai contratar. Primeiro, Fiel, ele está no Grêmio, mas ele pertence ao Santos, tá? O Soteldo, ele é jogador do Santos Futebol Clube. Santos subindo para a primeira divisão. Existe o interesse de continuar com o Soteldo? A resposta é não. O Santos quer vender o jogador. Só que o preço de mercado do Soteldo, ele é de 35 milhões de reais, que na minha humilde opinião, não sei a opinião de vocês, ele não vale este valor, ele não vale essa grana, 35 milhões de reais para jogar no Corinthians, tá? Na minha opinião, cara, o Soteldo aí, no máximo 10, 11 milhões de reais e olha lá. É a minha opinião, você pode ter a sua diferente da minha. O Corinthians poderia tentar um empréstimo do Soteldo, mas o Santos, ele não quer emprestar o jogador, ele quer só vender o atleta e o Grêmio também já deixou claro que não pretende contar com o atleta para 2025, tá, Fiel? Lembrando que o Grêmio também, ele tem a preferência de compra, mas não vai efetuar o pagamento, que aí teria margem para o Corinthians contratar o jogador. Acredito que para o Corinthians fazer uma aposta no Soteldo, porque o Soteldo é uma aposta, tá? Não é um jogador que fez um ano brilhante. Eu acredito que é uma aposta até válida desde que o Corinthians consiga o empréstimo do jogador por 1 ano. Aí sim, olha, deu certo, durante esse 1 ano ele foi relevante para a equipe, ele jogou bem, ele se destacou, ele foi importante em alguns jogos importantes, beleza. A gente tem a preferência de compra, vamos efetuar. É um cara que vestiu a camisa, é um cara que deu certo. Não o Corinthians ir lá enfiar a cara em 35 milhões de reais, trazer o Soteldo dele chegar aqui foi um Pedro Raul da vida. Tá? Então é importante que o Corinthians consiga aí impor este método de contratação, que é o empréstimo do jogador, e é por este caminho mesmo, e não é opinião, tá, Fiel? Que eu tô falando para vocês a informação. E é por este caminho mesmo que o Corinthians está tentando a contratação do Soteldo por empréstimo. Caso o Santos não aceite o empréstimo do jogador, o Corinthians não vai contratar o Soteldo. Então existe o interesse sim, mas em uma contratação por empréstimo, tá? Caso for para comprar aí 35 milhões, o Corinthians está fora das negociações. O mesmo vale que eu quero trazer para vocês aqui é referente ao jovem atacante do Ceará, Eric Pulga, tá, Fiel? Que despertou interesse de muitos clubes do Brasil, em que o Corinthians deixou super claro que não entraria em leilão por jogador nenhum, tá, Fiel? E o Eric Pulga, no caso, é um desses jogadores que também as negociações esfriaram. O Corinthians, que tinha tudo para contratar o jogador, o próprio jogador disse que era o interesse dele jogar no Corinthians, tá? Só que por questões financeiras, que o jogador já está sendo avaliado aí também a mais de 30 milhões de reais, o Corinthians pulou fora do barco. O Corinthians queria efetuar 40% dos seus direitos federativos, tá, Fiel? E, infelizmente, não vai dar para comprar o Eric Pulga, que deve ir para outro time brasileiro ou quem sabe até para o futebol do Sul da América, porque também existe interesse de times até do México, tá, Fiel? Pelo menos foi as informações
que eu recebi aqui, tá? Então, cara, o Corinthians, ele tem que ser bastante esperto, ele tem que estudar bastante como ele vai agir no mercado da bola. Primeiramente, se você não quer entrar em leilão, você também não vai disputar os melhores jogadores do mercado. Todo jogador bom existe um leilão, porque existe interesse de outros clubes, e existindo interesse de outros clubes, você se faz um leilão. O clube que pagar mais é onde o jogador vai ir. O clube que ofertar o melhor salário também para o jogador é onde vai despertar o melhor interesse para o jogador jogar. Então tem vários jogadores, não se enganem, o time do Corinthians ganhou 9 rodadas seguidas, mas não se engane que a gente vai continuar com esse mesmo time entrando para ser campeão em todos os campeonatos. O Corinthians precisa de peça de encaixe, o Corinthians precisa de peças, precisa de algumas reformulações, principalmente no setor ofensivo, principalmente na lateral. Falta pouca coisa para o Corinthians virar uma máquina, tá? Falta pouca coisa. Então o Corinthians tem que aproveitar a espinha dorsal do time e trazer mais algumas peças complementares para esse time realmente virar uma máquina, tá? E com os campeonatos que vamos disputar, sendo aí Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, o Corinthians vai ter uma gama extensa de campeonatos. Em outras palavras, o Corinthians vai precisar de um elenco grande, um elenco qualificado, tanto de titulares como reservas. Porque se você tem 11 titulares ali e não tem reservas à altura, tá, fiel? O Corinthians começa a ser deficitário no campeonato. Só se ganha Campeonato Brasileiro, só se ganha Libertadores quando você tem um time qualificado, tanto titular quanto reserva, porque jogadores se machucam, jogadores são poupados, jogadores cansam, jogadores saem da fase boa e entram numa fase ruim, e para isso você precisa ter um elenco qualificado no banco de reservas. Quero dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o Yuri Alberto se machuca no Corinthians, tá? Vamos supor que faltava aí mais 10 rodadas para acabar o Brasileiro e o Yuri Alberto se contundiu. Qual seria o nosso substituto imediato para o Yuri Alberto hoje? Pedro Raul? Hector Hernandes? Thales Magno? Que eu acho que seria, que disputaria aí Thales Magno e Romero. Então vocês entendem que o elenco reserva ele é de grande importância também. Então é por isso que o Corinthians precisa qualificar o seu elenco. Porque se acontece uma dessa no Corinthians, nesse Brasileiro, faltando 10 rodadas para acabar, o Corinthians não tem um cara à altura do Yuri Alberto para substituir o atleta. O Corinthians vai ter que contar com o Thales Magno, com o Romero, que tem jogos que aparecem, tem jogos que não aparecem. Então o Corinthians precisa contratar sim, e é por isso que vai chegar de 3 a 4 contratações no timão, tá, fiel? Então existe o interesse do Soteldo, o Corinthians ainda briga por fora para conseguir este empréstimo do jogador, tá? Existe o interesse de clubes de fora no Breno Bidon e também no Pedro Raul, que o Corinthians com certeza vai tentar negociar o empréstimo do jogador. Fiel, o que tem de mais atualizado, pelo menos informação que eu sei para trazer para vocês são essas, tá? Informações que chegaram para mim nesta parte da tarde para trazer para vocês. Não vou ficar aqui, cara, trazendo... Deixa eu explicar para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? Tem vídeos que vão ser simples sobre o mercado da bola, tá? Um Soteldo, um Pedro Raul, uma cobiça de um clube estrangeiro por um jogador do Corinthians em grande destaque. Não vai ser todos os vídeos que o Corinthians vai contratar o Haaland, o Robin, o Neymar, tá? Aqui neste canal eu trago informações verdadeiras, tá? Aqui eu não vou ficar inventando vídeos para conseguir likes e cliques. Mas pelo menos aqui nesse canal você vai escutar a verdade. Aqui nesse canal você vai escutar a honestidade. Aqui neste canal você vai ver a transparência nas informações. Diferente de algumas informações de outros públicos que trazem lá, que colocam o Messi na capa, o Cristiano Ronaldo na capa, aí eles têm assunto todos os dias para dar e vender. Neste canal não. Neste canal, quando tiver uma bomba igual tinha do Roberto Firmino, que eu trouxe para vocês, o Roberto Firmino comentou do Corinthians, igual teve do Neymar, que eu coloquei o Neymar lá na capa explicando todas as circunstâncias de uma possível vinda ou não. Quando eu coloquei também o Arthur, que é ex-Grêmio, que pertence também ao Juventus, que eu coloquei ele na capa, que existia sim um interesse, que o Corinthians fez sim um primeiro contato. Quando tem jogador, quando tem negociação, quando tem interesse, quando há um princípio de conversa, eu vou trazer. Mas quando não houver nada, nesse canal você só vai encontrar a verdade. E a verdade de informação do Corinthians, do que tem de mais atualizado do Corinthians hoje, é isso, fiel. Não tem Roliezer, não tem nada disso. O que tem do Corinthians é isso. O que tem de atualizado do Corinthians é isso. Até porque também tá cedo ainda, tá, fiel? Mas o momento é agora do Corinthians se preparar um bom time para 2025. Certo, fiel?
Cara, deixa o seu like se assim eu merecer, comente neste canal porque vamos conversar. Tenho muitos comentários atrasados para responder, vou responder todos eles. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!